Cheguei super ansioso do trabalho para gravar essa segunda parte com os indicados ao prêmio Bram Stoker Awards de 2025. Bram Stoker Awards é a maior premiação da literatura do horror. Meus amigos, eu estou falando do que significa para nós um Oscar, só que para o gênero que a gente gosta tanto. Já tem a parte 1 aqui no canal, onde eu falei sobre algumas categorias, e agora a gente vai para uma das categorias mais esperadas, que é romance, e se eu não me engano, romance de estreia. Então fica por aí que tem muita coisa boa. Antes eu peço que você hype esse vídeo, é muito importante, é o único canal que está dando essa cobertura completa para o Bram Stoker, pelo menos eu não encontrei nenhum outro. Curta se você curtiu esse conteúdo em específico e compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles amigos que curtem ver as novidades do terror. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz. Sejam muito bem-vindos à segunda parte com os indicados ao prêmio Bram Stoker Awards de 2025. Lembrando que o resultado sai entre maio e junho de 2026, então está bem perto. E assim que sair o resultado, eu trago para vocês, também num vídeo bem especial. Outra observação, eu não vou ler todas as categorias com vocês. Algumas categorias eu vou só ler o enunciado dos títulos e autores, vou deixar tudo aí embaixo para vocês pesquisarem, mas eu vou trazer de fato aquilo que nos interessa, que é a literatura. E na primeira parte nós paramos com o romance de estreia, com 6 indicados. E agora a gente vai para a premiação com os indicados do Graphic Novel, que são os quadrinhos. Esse eu não vou falar sinopse para vocês, só um título ou outro que vai me chamar a atenção. Primeiro, Jump Scare, da Cullen Bunn e Dana Luker. O segundo indicado é John Carpenter's Tales for a Halloween Night, volume 11, da Sandy King. Uma coletânea que está no volume 11, que são, pelo que eu entendi, uma junção que o próprio John Carpenter junta ali com autores, desenhistas que ele gosta, com histórias do horror. Parece ser interessante, mas a gente não teve nenhum volume no Brasil, então possivelmente esse 11 não vai chegar até aqui. Atanásia, do Daniel Kraus e Dani. Bowling with Corpse and Other Tales from Lands Unknown, da Mike Mignola. Mike Mignola é o cara que criou o personagem Hellboy. Então, se você curte Hellboy, curta os traços do Mignola, talvez você curta esse quadrinho. E Let This One Be a Devil, do James Tynion IV, Steve Foxe e Piotr Kowalski. Esses são os indicados nessa categoria. Outra categoria também que eu fiz um vídeo anterior que eu acabei apagando, que eu falei um pouco da sinopse dessas histórias. Só que aqui são livros de ficção científica. E lendo as sinopses, para mim, pelo menos eu achei a maioria chata, porque não é o gênero que eu curto tanto. Mas eu vou ler pelo menos os títulos para vocês que saibam o que está ali na premiação. Cathedral of the Drowned, do Nathan Ballingrud. Uncertain Sons, da Thomas Ha, ou do Thomas Ha. Squid Thief, da Sarah Langan. Sarah Langan, inclusive, já foi citada nas outras premiações do Bram Stoker Awards, e aqui ela vai ser indicada 2 vezes, também com o livro Pan Kowalski is a Monster, também da Sarah Langan. Wolf Moon, Antler Moon, da A.C. Wise. Nenhum autor que a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi esses autores. A próxima categoria, que também, infelizmente, é muito difícil de chegar no Brasil, eu acho que de todas, Graphic Novel e esta é a mais improvável que a gente tenha acesso a essas obras, são os livros de não ficção. Aí a gente tem Global Indigenous Horror, da Naomi Simone Boren, The Oxford Handbook of Biblical Monsters, de Brandon R. Graffius e John W. Moorhead, American Most Gothic, da Liane Renée Eber e Andrea James, Morbidly Curious, A Scientist Explains Why We Can't Look Away, Colton Scrivener. O outro é Why I Love Horror, Essays on Horror Fictions, da Beck Siegel Spratford. Já peço desculpa pelo meu inglês, é ruim mesmo, já falei para vocês no vídeo anterior que eu não falo e não leio inglês ainda, infelizmente. Mas esses são os títulos de não ficção. Parecem muito interessantes. Na verdade, sempre quando eu vejo a lista do não-ficção do Bram Stoker, eu acho muito interessante. Aí nós temos as categorias dos romances juvenis, os dos livros infantis. Também li a sinopse no último vídeo, só que ficou bem grande, então eu apaguei esse vídeo e as sinopses não eram interessantes,
por isso não vou trazê-las de novo, mas Ride or Die, da Delia S. Dawson, são livros infantis. The Girls in the Walls, da Meg Eden Kuyat. Broken Dolls, da Ali Malinenko. The House Next Door, da Ellen Ho. Mystery James Dig Her All Grave, da Ali Russell. E agora sim eu vou falar para vocês as sinopses dessas histórias, porque a gente vai para a categoria principal da noite, que é a categoria mais importante, uma das categorias mais importantes. Eu também acho importante a categoria do romance de estreia, mas a gente vai ter romance, ou seja, alguns autores bem conhecidos. Primeiro autor já foi premiado pelo Bram Stoker Awards, autor este que eu não gosto, pelo menos aquilo que eu li, eu achei bem mais ou menos parecido com o Infanto Juvenil, é o Grady Hendrix, agora com o livro Bruxaria para Garotas Rebeldes, ou Witchcraft for Wayward Girls. Há poder em um livro. Antes de falar o sinopse, a nota até então no Google Reads está 3,9, com 19.777 avaliações. Então, até que está uma nota boa. Há um poder em um livro. Eles chamam de garotas rebeldes, garotas soltas, garotas que cresceram rápido demais. E são enviadas para Wellwood Home em St. Augustine, Flórida, onde mães solteiras são escondidas por suas famílias por terem seus bebês em segredo, entregá-los para a adoção e, o mais importante, esquecer que tudo isso aconteceu. Fern tem 15 anos. Chega a essa casa no verão escaldante de 70, grávida, apavorada e sozinha, sob o olhar atento da severa senhorita Wellwood. Ela conhece uma dúzia de outras garotas na mesma situação. Tem Rose, uma hippie, Zinnia, uma musicista, e Holly, uma garota frágil. Tudo que as meninas comem, cada momento do dia acordado e tudo que podem conversar é estritamente controlado por adultos, que afirmam saber o que é melhor para elas. Então Fern conhece uma bibliotecária que lhe dá um livro oculto sobre bruxaria. E o poder está nas mãos das meninas pela primeira vez em suas vidas, mas o poder pode destruir tão facilmente quanto criar, e nunca é dado livremente. Sempre há um preço a ser pago, e geralmente é pago com sangue. Não sei o que dizer sobre esse livro, eu confesso que esse sinopse não me chamou a atenção. Esse autor, o Grady Hendrix, eu não curto muito ele pelo fato de que ele parece muito uma vibe infanto-juvenil, as histórias dele são muito viajadas, os títulos são muito doidos, assim, mas pelo menos eu quero ler o Final Girl Support, né, que é o livro que vai chegar agora, se eu não me engano pela Intrínseca, aí vocês me corrijam, que parece ter uma sinopse um pouquinho mais pé no chão. O próximo livro indicado vai ser do Joy Hill, Rei Tristeza, ou King Sorrow. Chegou aqui no Brasil com o título O Sacrifício e já está entre nós, por um preço não tão acessível, tá, R$80, mas é um livro gigantesco. E aqui foi indicado também a fantasia favorita dos leitores em 2025. A nota no Google Reads está 4,4, então a nota está bem alta. São de 1 a 5. E a sinopse é mais de fantasia dark. Arthur Wilkes é leitor, sonhador e estudante do Rackham College, no Maine. Conhecido por seus invernos gelados, biblioteca excepcional e belos edifícios. Mas seu idílio e o romance nascente com Gwen Underfoot é destruído quando um traficante local e sua parceira o encurralam para um dos piores crimes que ele poderia imaginar: roubar livros raros da biblioteca. Eu acho um dos piores crimes mesmo. Fico pensando o que aconteceria se roubassem meus Johnson. Preso e desesperado, Arthur recorre a seus amigos mais próximos em busca do conforto e ajuda. Juntos, eles criam um plano selvagem e fantástico para libertar Arthur da cruel armadilha em que ele se encontra. O rico e irreprimível Colin Wren sugere usar o inquietante diário Crane, encadernado na pele do autor, para invocar um dragão que faça sua vontade. Os outros, a corajosa e bela Ellison, os gêmeos batalhadores Donna e Donovan e a inteligente e ousada Gwen, não hesitam em se juntar a Colin numa tentativa de destruir a realidade e trazer uma criatura do impossível para o nosso mundo. Mas não há nada de simples em lidar com dragões, e o pacto deles para salvar Arthur se torna um acordo aterrorizante no qual os 6 devem escolher um novo sacrifício para o rei Sorrow a cada ano, ou se tornar sua próxima refeição. Não sei o que esperar desse livro, confesso, já deve ter crítica aí no YouTube, vou demorar a comprá-lo, acho ele caro ainda, vou esperar uma promoção que seja válida, mas é um livro de fantasia, fantasia adulta. Tô sentindo falta do horror mesmo nessa premiação, principalmente nessa categoria. O próximo livro de um autor também conhecido por nós aqui no Brasil é o Stephen Graham Jones,
Autor esse que veio pela Dark Side Books com o livro Temporada de Caça, e esse livro que está sendo indicado em 2025 para o Bram Stoker Awards também vai chegar esse ano pela Dark Side Books mais uma vez, com a mesma capa, pelo menos é ali o spoiler que a editora deu, eu espero que seja mesmo, que eu achei essa capa belíssima. Buffalo Hunter Hunter, ou O Caçador de Buffalo Caçador, do autor best-seller do New York Times. Esse arrepiante romance histórico se passa nos primórdios do estado de Montana, acompanhando um índio Blackfeet chamado Good Step, enquanto ele assombra os campos da nação Blackfeet em busca de justiça. Tudo começa quando um diário escrito em 1912 por um pastor luterano é descoberto dentro de uma parede em 2012. O que é revelado é um massacre lento, uma cadeia de eventos quase esquecida que remonta a 217 Blackfeet mortos na neve, contada nas entrevistas transcritas por Good Step, que compartilha a narrativa de sua vida peculiar e anormalmente longa ao longo de uma série de visitas confessionais. Essa é uma história de vingança indígena americana capturada pelas vozes vívidas da época, por um dos novos mestres do horror literário. Eu não gostei tanto do Temporada de Caça assim. Achei bom, uma cena muito marcante, pelo que eu me lembro, só que ele viajou um monte no final, então por isso que meio que eu perdi. Mas pode ser que esse livro seja bom, por mais que nas críticas internacionais estão dizendo que esse é um dos livros mais densos desse autor. A nota do Google Reads está 3,99, uma ótima nota também, ótima mesmo. E aí, mais uma autora conhecida, indicada e também trazida pela Dark Side Books, é a Silvia Moreno Garcia, que veio com o Gótico Mexicano, e agora o título que foi indicado é The Bewitching, ou O Encantamento. Nessa arrepiante história de terror multigeracional, 3 mulheres de diferentes épocas enfrentam perigos e bruxaria. Silvia Moreno Garcia, autora best-seller do New York Times, tece uma história onde cada segredo descoberto traz um horror crescente. Minerva, uma estudante de pós-graduação, mergulha na vida de Beatrice Tremblay, uma obscura autora de terror, e descobre uma história verdadeira por trás do famoso romance de Tremblay, O Desaparecimento. Enquanto Minerva investiga, sente uma força malévola que um dia assombrou Tremblay e sua colega de quarto pode ainda permanecer no campus. Não entendi essa parte. Essa força ecoa o encontro com a bruxa que Nana Alba, bisavó de Minerva, viveu no México nos anos 900. Minerva teme que essa sombra a ameace agora. Uma busca acadêmica pode ser desafiadora, mas pode se tornar fatal quando há bruxaria envolvida. Eu sou muito sincero com vocês. Por enquanto, as sinopses foram bem sem graça para mim, de todos os livros que eu trouxe aqui. Infelizmente, por mais que os autores sejam bem conhecidos. E eu falei a nota do Google Reads para vocês, deixa eu falar a nota do Google Reads desse livro. Foi uma nota de 3,82, um pouquinho abaixo, mas mesmo assim é uma nota consideravelmente alta. As avaliações são muitas também, aqui foram 6.655 avaliações, então muitas pessoas leram essa obra. E aí a gente vem com o autor, dessa vez, uma autora, perdão, que nós não conhecemos, ou pelo menos eu não conheço, não veio para o Brasil, ou eu não vi livros dela, que é Wendy N. Wagner. The Girl in the Creek, ou Garota no Riacho. Parece nome de thriller, mas vamos ver se de fato é. Vencedora do prêmio Hugo Award, que é outra premiação muito importante na literatura, mas não só do gênero do horror. É uma história atmosférica assustadora sobre uma floresta do noroeste do Pacífico que parece estar devorando todos que lá entram. Uma leitura perfeita para fãs do terror cósmico de T. Kingfisher e Jeff Vandermeer. Eu já ouvi esses autores em algum lugar aí nas estantes, mas eu não sei nenhum livro deles de cabeça, assim. A Floresta Nacional de Clacamás sempre foi um santuário para o mal, humano e alienígena. As sombras das árvores imponentes em minas há muito abandonadas abrigam caçadores ilegais e serial killers igualmente. Depois, há o hotel em ruínas nos arredores da pitoresca cidade de Faraday, aninhado nas encostas de Mount Hood, aquele que se afoga em cogumelos e fungos que nem um especialista local consegue identificar. Sem falar nas pilhas de casos de pessoas desaparecidas. A escritora freelancer Erin Harper chega a Faraday para descobrir o que aconteceu com seu irmão, cujo desaparecimento na floresta a assombra há anos, mas outra pessoa desapareceu. E quando Erin a encontra no riacho, a garota desaparece novamente, dessa vez do necrotério, e dias depois suas impressões digitais aparecem em uma cena de assassinato. Talvez seja um serial killer, ou talvez sejam os esporos infectando a floresta, e os que estão perdidos lá dentro. Erin precisa encontrar respostas rapidamente, antes que mais alguém desapareça, mas ela pode ser a próxima.
Um pouco mais interessante, mas a nota abaixíssima, 3.19 com 1.701 avaliações. Então foram menos avaliações, talvez isso seja um bom sinal, né? Pode ser que quanto mais pessoas leiam, melhor será a nota. A capa eu achei legal, mas ainda me lembra Thriller. Então acabou essa categoria. Eu acho, sinceramente, que esperava muito mais. Tem a categoria de poesia, aí eu vou falar o título para vocês. Ever Endless, da Linda D. Edison e Jamal Hodge. Song of Enough and Inferno All My Own, the Maxwell I. Gould. The Uterus is an Impossible Forest, do Shannon Cairns, ou da Shannon Cairns. The Haunting, da Katie Peebles. Allegories of Beauty and Violence, da Marianne C. Ragusto. Acabou. Essas foram as indicações em poesia. Realização em roteiro. Aí geralmente são filmes, seriados e coisas nesse sentido. Sinners, Pecadores, do Ryan Coogler. Weapons, do Zach Cregger. Weapons é A Hora do Mal, né? 28 Dias Depois, do Alex Garland. Companion eu não lembro que filme é, me perdoe. Bring Her Back, meu favorito já tá aí. Curta de ficção, também não vamos ver, infelizmente não chega aqui no Brasil. Stomata, do E. Daniels. Inheritance, do G. Joseph. St. Dymphna School for Borderland Girls, do Jocelyn, um nome gigantesco que eu não entendi, vocês vão ler ali nos comentários. Irreversible, da Anna Taborska. Autogas Ferryman, Champ Wong Steyanont. Não conheço também. Agora, não ficção curta. Então, são meio que documentários, né? That Wish Wolfman, do Patrick Barb. My Long Road to Horror, da Tananarive Du. Olha que legal, Tananarive Du, autora do Casa Hereditária, maravilhosa, incrível. Why Horror, do Stephen Graham Jones. Olha, interessante, por que horror? Do Stephen Graham Jones, que a gente acabou de falar. Haunted Thresholds, do Mo Moshati. My Mother Was Margaret White, da Cynthia Pelayo. Não conheço ninguém. Agora vou falar a sinopse para vocês mais uma vez, porque agora nós vamos ler os indicados na categoria de romance jovem e adulto. Com umas capas belíssimas, vocês vão ver que aí, em matéria de capa, a gente está bem. Primeiro é Shiny Happy People, da Clay McLeod Chapman. Capinhas verdes, que parece ser uma tendência, essa vibe meio floresta. Romance envolvente, misturando gênero sobre uma nova droga misteriosa que aflige uma pequena cidade. Aos 16 anos, Kira ainda é assombrada pelos horrores que viu quando criança, vivendo com o vício das drogas da mãe. Anos depois, nem sempre sente que pertence aos lugares, e sonhos perturbadores invadem suas noites. Quando uma nova droga de festa chega à sua escola, a sua vida se torna um verdadeiro pesadelo. Um desafio se espalha entre os alunos graças a alguns vídeos virais, e Kyra não consegue escapar dos efeitos colaterais inexplicavelmente estranhos. Todos ao redor parecem estar mudando misteriosamente, inclusive as pessoas que ela mais ama. E aí essa droga supostamente vai ter alguns efeitos e ela vai ser a pessoa ali que vai tentar sair dessa enrascada. Nota 3,61, nota muito alta, mas pouquíssimas avaliações, 479 avaliações. A gente tem que levar a crédito também. Literatura jovem e adulto não é tão lida, talvez seja isso, ou talvez seja a data de lançamento do próprio livro, a gente não pode julgar também. Próximo com título bonito, uma continuação, parte 2, Corpos Brutais e Limbos, Beautiful Brutal Bodies, da Linda Schenck. Cheio de horror folclórico, da arrepiar, um romance sáfico com conto de fada selvagem. Chama, cantora e compositora, com um enorme número de seguidores online, conhecida por seus vocais hipnóticos e aparência etérea. Mas por trás da fachada glamurosa há uma realidade perturbadora. Criada em uma mansão isolada, Xian é prisioneira de sua própria vida. Lia é amiga de infância de Xian e sua única companheira, encarregada de protegê-la a todo custo. Mas escondido sob a fachada humana de Lia há um segredo bestial. Seus dentes são afiados demais e seu apetite feroz demais. Quando vários fãs sofrem ferimentos fatais, misteriosamente, enquanto assistem a sua live stream, Xian junto com Lia são enviados para um retiro de cura, em uma ilha remota no Mar do Sul da China. São acompanhados pelo colaborador musical de Xian, Shen Yu, um ídolo problemático cujo recente envolvimento com a lei e uma série de namorados ruins o fazem buscar um novo começo. Mas o trio logo descobre que a ilha não é um refúgio. Há vigilância constante, rituais bizarros e algo aterrorizante à espreita na floresta. Interessante, gostei. Nota desse, deixa eu ver,
3.55, 147 avaliações. Pouquíssimas avaliações também. Romances jovens e adultos não estão sendo lidos, infelizmente, hein, galera? A parte boa não, né? O que nos consola é que esses livros não vêm pra cá, então possivelmente a gente também não vai lê-los. Você não está salvo aqui, do Rin Chupeco. Capa bonita, diferente das outras anteriores, pelo menos. E um vlogger de 17 anos, conhecido como Storymancer, está determinado a descobrir o que está errado em Whispy Falls. Alguns anos atrás, seu irmão de 6 anos desapareceu na floresta e ninguém na cidade parece se importar. Agora ele está investigando porque toda casa participa de algo chamado Ritual da Lua e Sangue. Por que avistamentos de crípticos são tão comuns e porque todo mundo que entra na floresta desaparece. Se ele não consegue consertar o que está errado com a cidade, pode ser o próximo corpo da floresta. Essa sinopse lembra muito a sinopse do Palhaços no Milharal, que é um livro também, né? Meio que um folk horror. Aqui tem a nota de 3,38, nota baixa, mas 385 avaliações. Todos os que eu vi até então, com pouquíssimas avaliações. Da Diana Rodrigue Wallach, The Silenced, Os Silenciados. Nota boa, nota ótima, 4.22. Maior nota até então, mas 491 avaliações. Pouquíssimas. Capa belíssima. Uma das melhores capas até então. Hazel achou que seu projeto escolar sobre a abandonada Oakville Farms School for Girls, ou The Farm, como é conhecida pelos moradores, seria apenas mais uma tarefa. Mas quando uma viagem de pesquisa noturna termina com ela desmaiando, ela acorda com um desejo de vingança que não é seu. Desesperada para se libertar desses impulsos, Hazel começa a investigar. À medida que se aprofunda no passado da cidade, Hazel descobre experiências angustiantes de meninas que um dia foram forçadas a viver dentro de seus muros, sob os olhos de homens sinistros, e os espíritos que ainda permanecem. Com a ajuda de alguns aliados improváveis, Hazel precisa trilhar o caminho traiçoeiro de corrupção, história e o sobrenatural para trazer à tona a paz desses espíritos inquietos. Achei chato. Confesso que achei bem chato. E tem 491 avaliações, como eu falei para vocês. Deixa eu ver se essa é a última indicação dessa categoria. Não. Agora vem a última indicação. De uma autora conhecida que eu não gostei do livro dela, que é um livro que foi muito hypado aqui no Brasil, mas essa sinopse eu já li no vídeo anterior, a capa eu achei bonita, a sinopse eu gostei também, e é uma das sinopses que mais eu achei interessante. Uma garota caminha para a floresta, ou A Girl Walks into the Forest, da Madeline Hooks, que escreveu uma série de livros que tinha uma capa acinzentada que veio pela Intrínseca, livros de capa dura, e eu não vou lembrar quais eram. Tinham fotos dentro, mas eu lembro que eu não curti, não foi minha vibe. Mas aqui parece ser legal. Midsommar encontra sombras entre nós, dessa mistura de horror e conto de fadas. Desde que se lembra, Vala foi informada de que sua beleza lhe daria uma vida que a maioria das pessoas só sonhava. Então, quando o misterioso Conde Leonid a chama para ser a sua prometida, ela aproveita a oportunidade de deixar a sua pequena e sombria vila. A única coisa que estava no caminho dela, a jornada pela perigosa Floresta Gotiar, que muitos não sobrevivem. Repleto de criaturas mortais e astutas, o Gotiar imediatamente cumpre com sua reputação em um ataque que deixa Vala ferido, e seu rosto despedaçado. A Vala ferida, né? Mal chegando ao castelo inteira, Vala fica aliviada por finalmente estar segura, mas as coisas mudaram. O seu rosto já não é mais bonito, e o conde não está feliz. Vala acha que passar por Gotiar era uma vitória, mas quando vê o que a espera além dos muros do palácio, a verdadeira batalha começa. Nessa narrativa implacavelmente feminina que toma emprestado o melhor do horror, contos de fadas e folclore, uma heroína mastigada e cuspida precisa se apoiar na brutalidade da natureza e em seus maiores medos para recuperar aquilo que lhe foi roubado, sua vida. Um pouco mais de avaliação, 977, mas nada comparado com o romance, a nota 3,68. Uma nota boa. Então, esses foram os indicados ao Bram Stoker Awards. Caso você goste desse vídeo, comenta aí embaixo, é muito importante, que eu posso trazer outras premiações. Posso trazer Prêmio Nebula, posso trazer Shirley Jackson Awards, que eu vi que esse conteúdo não é feito aqui no YouTube, ninguém fala sobre essas categorias, quem foi premiado, ou as indicações, como eu estou fazendo aqui. Então, comenta.
Manda para pessoas que você sabe que gostam do gênero do terror, porque só assim instiga, faz com que de fato eu prepare esse conteúdo, porque conteúdos autorais são mais difíceis de chegarem aos públicos gerais ali, principalmente ao público específico, e conteúdos autorais também não são buscados. Então, me ajuda nessa empreitada para que a gente continue ali seguindo essas listas e me conta qual é o seu livro favorito? Qual é aquele que você está apostando? Você acha que tem ali uma categoria que teve muita evidência, outra pouca? E você acha que tem algum título que deveria estar aqui como o melhor livro de 2025, indicado a essa premiação? Comenta comigo aí, principalmente se você conhece livros internacionais, se você dá uma olhadinha ali no cenário lá fora da literatura do horror. Comenta que eu estou muito curioso para saber as suas percepções sobre esse vídeo e sobre essa premiação como um todo. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui e não se esqueçam, foi muito especial fazer esse conteúdo, eu espero fazer muito mais, mas para que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda.